Canal Dia de Green chegando para esta terça-feira com um caminhão carregado de palpites. Analisamos para hoje os jogos da primeira fase da Champions League e os jogos da Copa Sul-Americana. Mas antes já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem o vídeo. É de graça e ajuda muito o canal. Agora vamos com os jogos. Na terça-feira, 11 de julho de 2023, às 12h30 no horário de Brasília, ocorrerá o jogo de ida da primeira fase da Champions League entre Lincoln e Qarabağ no Vitória Estádio, em Gibraltar. Os gibraltarinos receberão os Cavaleiros em casa, buscando abrir vantagem no mata-mata. O Lincoln Red Imps nunca chegou à fase de grupos da Champions League e esta será sua 8ª participação na fase preliminar. Até o momento, sua melhor campanha foi alcançar a segunda rodada de disputa. Sob o comando do técnico espanhol Xavi Muñoz, os Red Imps vêm com um elenco bastante modificado para esta temporada, devido à saída de diversos jogadores de destaque para outros clubes. Representando o Azerbaijão, os Cavaleiros possuem uma trajetória mais intensa em torneios internacionais e chegaram à fase de grupos do torneio em 2017. Na temporada passada, eles foram eliminados apenas na fase de playoffs, após 2 jogos equilibrados contra o Viktoria Plzeň, da República Tcheca. Devido à experiência internacional e ao elenco, o Qarabağ surge como o grande favorito neste confronto. O time azeri conta com a presença do atacante Juninho, sua principal contratação nesta janela, que anteriormente jogava no Chaves, de Portugal. Além disso, há mais 2 compatriotas de Juninho na equipe, Richard Almeida e Júlio Romão. Considerando a maior qualidade das equipes, acredito que seja uma boa aposta apostar em mais de 2,5 gols neste jogo. Na terça-feira, 11 de julho de 2023, às 15 horas no horário de Brasília, ocorrerá o jogo de ida da primeira fase da Champions League entre Raków e Flora no Miejski Stadium Piłkarski RKS Raków Częstochowa, na Polônia. O Raków, campeão polonês, é o favorito e busca abrir vantagem contra o Flora. Fundado em 1921, o Raków conquistou sua maior glória na última temporada ao vencer o campeonato polonês, consolidando um trabalho que já rendeu 2 Copas da Polônia nas temporadas anteriores. Sob o comando do jovem treinador David Svarga, os rubro-azuis disputam sua primeira Liga dos Campeões e contam com o brasileiro Jean Carlos, de 27 anos, no elenco. Jean Carlos construiu sua carreira na Espanha antes de chegar ao Raków em 2021. Por outro lado, fundado em 1990, o Flora é um dos clubes mais bem-sucedidos do futebol estoniano, com 14 títulos da Liga Nacional. Apesar de suas várias participações na Champions League, nunca passou da fase preliminar. Sua última tentativa foi em 2021, quando foi eliminado na segunda rodada pelo Legia Varsóvia. Sob o comando de Jürgen Rehm, o Flora possui um time totalmente composto por jogadores estonianos. Embora o mercado esteja confiante em uma vitória tranquila do Raków, eu discordo disso, uma vez que o Flora é uma equipe experiente e pode ao menos fazer um jogo decente para evitar uma goleada na casa dos rubro-azuis. Minha dica de aposta para essa partida é no mercado de gols, com a sugestão de que haverá mais de 2,5 gols no jogo. Na terça-feira, 11 de julho de 2023, às 15 horas no horário de Brasília, ocorrerá o jogo da primeira fase da Champions League entre Amrum Spartas e Maccabi Haifa no Centenário Estádio. Os israelenses são os favoritos e enfrentarão o representante de Malta fora de casa. Fundado em 1907, o Amrum voltou a se destacar na Liga de Malta em 2021, conquistando o título local após 30 anos. Essa boa fase levou a equipe de volta à Champions League. A última participação do Amrum ocorreu em 1991, quando foi eliminado pelo Benfica, sofrendo 2 goleadas nos jogos da primeira fase, que na época eram disputados em formato mata-mata. O Maccabi Haifa também recuperou seu protagonismo recentemente na Liga Israelense, mas possui uma experiência maior em competições internacionais, incluindo uma trajetória mais bem-sucedida na Champions League. Em 2022, chegaram à fase de grupos, enfrentando Benfica, PSG e Juventus, conquistando inclusive uma histórica vitória por 2-0 sobre a equipe italiana. O cenário é favorável para o time visitante, apesar das condições de mando de campo para o Amrum. A experiência e a melhor qualidade do time israelense devem fazer a diferença neste confronto,
sendo um ponto crucial para uma vitória que abrirá caminho rumo à classificação para a segunda fase eliminatória da Champions League. Minha sugestão de aposta para o jogo é que haverá mais de 2 gols na partida. Na terça-feira, 11 de julho de 2023, às 15h45 no horário de Brasília, ocorrerá o jogo da primeira fase da Champions League entre Balkani e Ludogorets no estádio Fadil Volkri Pristina, no Kosovo. O Balkani, jogando em casa, busca abrir vantagem contra os búlgaros do Ludogorets. Fundado em 1976, o Balkani viu as oportunidades de disputar competições europeias surgirem após o fim da Iugoslávia e o reconhecimento da Liga Kosovar. Na temporada passada, o Balkani chegou à fase preliminar da Champions League, mas foi eliminado pelos Algiris da Lituânia na primeira fase, em uma série de jogos equilibrados. Com mais experiência agora, a equipe busca surpreender e avançar contra um rival que, teoricamente, é o favorito. Por outro lado, o Ludogorets encerrou sua preparação com 3 vitórias em 3 amistosos e tem o objetivo de retornar à fase de grupos da Champions League. A última vez que o Ludogorets avançou além da fase preliminar foi em 2016, quando esteve em um grupo com Arsenal, PSG e Basel. Na temporada passada, as Águias foram eliminadas na terceira fase, perdendo para o Dinamo Zagreb da Croácia nos 2 jogos eliminatórios. O Balkani precisa aproveitar o fator casa para ganhar vantagem na eliminatória. Historicamente, o Ludogorets tem se destacado como mandante em seus primeiros confrontos, mas tem enfrentado dificuldades quando joga fora de casa. No mercado, há uma expectativa de vitória para os visitantes, o Ludogorets. Na terça-feira, 11 de julho de 2023, às 15h45 no horário de Brasília, haverá o confronto de ida da primeira rodada de qualificação da Champions League entre Partizani e Bate Borisov no Eralbânia Estádio. Os touros vermelhos buscarão tirar proveito do mando de campo para obter vantagem sobre os tradicionais auriazuis. Em Tirana, o Partizani defenderá a honra e o crescimento do futebol albanês, visando um retorno ao cenário internacional após 4 anos afastados da Champions League. Fundado em 1946, os touros vermelhos chegaram à fase principal da Champions League em 7 ocasiões, quando o torneio era disputado no formato mata-mata. A última vez foi em 1987. Na fase preliminar, a última participação ocorreu em 2019, quando foram eliminados pelo Karabag. Sob o comando do croata Zoran Zakic, o Partizani conta com o auxílio do brasileiro Vitor, meio-campista que é um dos jogadores mais valiosos do elenco. Os auriazuis estão tentando superar a crise que assolou o futebol bielorrusso devido a um esquema de manipulação de resultados, que puniu os 2 primeiros colocados do torneio. Essa situação levou o Bate a participar da Champions League, retornando ao torneio após 4 anos. No início da década passada, o time era presença constante, chegando até a fase de grupos e conquistando vitórias históricas, como o 3-1 sobre o Bayern de Munique em 2012. A última vez que o Bate esteve no torneio foi na fase preliminar de 2019, quando foi eliminado pelo Rosenborg na segunda fase. Com um elenco composto principalmente por jogadores locais, eles esperam repetir o sucesso. A tradição do Bate faz com que se acredite que os auriazuis possam triunfar no mata-mata, mas as condições são extremas e complicadas, considerando que o Partizani é um time interessante e vem crescendo na última temporada. Minha sugestão de aposta é o handicap asiático 0.0 favorável aos donos da casa, uma linha que nos devolve o dinheiro em caso de empate. Na terça-feira, 11 de julho de 2023, às 15h45 no horário de Brasília, ocorrerá o jogo da primeira fase da Champions League entre KAI Klaksvik e Ferencváros no Djupimira Stadium, nas Ilhas Faroé. Os feróicos, jogando em casa, buscarão abrir vantagem contra as Águias Verdes. O KAI Klaksvik, 20 vezes campeão da Liga Faroesa, chega a mais uma fase preliminar da Champions League e busca repetir o desempenho de 2020, quando chegaram à segunda rodada. Na última edição, foram eliminados pelo Bodo Glimt, com uma derrota por 3-0 no primeiro jogo e uma vitória por 3-1 no segundo. A tradição do Ferencváros na competição é muito maior do que a do KAI Klaksvik. Com 34 títulos nacionais, o clube húngaro teve algumas boas campanhas e histórias recentes no principal torneio de clubes do mundo. O Ferencváros não disputa a fase de grupos desde 2020, quando foi eliminado na terceira fase pelo Karabag. A história do KAI Klaksvik tem sido de buscar vagas nas fases preliminares das competições europeias. Em 2022,
também tentaram avançar na Conference League, mas foram eliminados nos pênaltis pelo Balkani. Pelo lado do Ferencváros, a intenção é mostrar sua qualidade desde o primeiro jogo e chegar à segunda partida, na Hungria, com uma boa vantagem. Minha sugestão de aposta para o jogo é no mercado de gols, com o palpite de que haverá mais de 2,5 gols na partida. Na terça-feira, 11 de julho de 2023, às 15h45 no horário de Brasília, ocorrerá o jogo de ida da primeira rodada de eliminatórias da Champions League entre Shamrock Rovers e Breidablik no estádio Talagte, em Dublin. Os Wolves, considerados favoritos, buscarão aproveitar o mando de campo contra os islandeses. O Shamrock Rovers é um time tradicional da Irlanda e detém um recorde de títulos locais. No entanto, o clube não disputa a fase final da Champions League desde 1987. Em 2022, eles participaram da fase preliminar pela segunda temporada consecutiva após um hiato de 9 anos, sendo eliminados na segunda rodada pelo Ludogorets. Sob o comando do jovem treinador Stephen Bradley, a maioria dos jogadores do Shamrock Rovers é do próprio país. Seu jogador mais valioso é o atacante Graham Burke, camisa 10 e referência no elenco. Embora os anos dourados do futebol islandês pareçam ter ficado para trás, o Breidablik teve um desempenho sólido na fase preliminar, eliminando o TR Epene, de San Marino, e o Budućnost Podgorica, de Montenegro, com 2 vitórias convincentes. Esta é a segunda participação do Breidablik no torneio. Em 2011, eles foram eliminados pelo Rosenborg, da Noruega, na fase preliminar. Será um jogo interessante e de grande importância para as duas equipes, já que a vitória colocará o vencedor em uma boa posição para garantir um calendário europeu, mesmo que sejam eliminados na próxima fase do torneio. Atuando em casa, o Shamrock Rovers é o grande favorito, embora sua cotação não seja das mais altas. Vou confiar no fator torcida e no local para prever a vitória dos irlandeses no jogo de ida. Além disso, não seria descartado apostar em mais de 2,5 gols nesse jogo também. Nesta terça-feira, 11 de julho, o Urartu e o Zrinski darão início à primeira fase das eliminatórias da Champions League. O confronto ocorrerá no estádio Urartu, em Yerevan, com o jogo de volta marcado para o dia 18 de julho na Bósnia e Herzegovina. A competição passará por 5 etapas para preencher as últimas 6 vagas na fase de grupos. O Shamrock Rovers, Breidablik e outros clubes já se classificaram para as etapas seguintes. Os perdedores dessas eliminatórias terão uma segunda chance na Liga Europa. O Urartu conquistou o título do Campeonato Armênio e também venceu a Copa da Armênia na última temporada. O Zrinski, por sua vez, foi campeão da Premier Liga da Bósnia e Herzegovina em 2 anos consecutivos. Até o momento, o Zrinski teve um desempenho melhor nos amistosos de pré-temporada. O palpite indicado é um handicap 0.0 a favor do Zrinski. Os Žalgiris Vilnius enfrentará o FK Struga pela rodada de ida da primeira fase das eliminatórias da Champions League. O confronto acontecerá no estádio LFF, em Vilnius, no dia 11 de julho. A competição consiste em 5 etapas, e o objetivo é selecionar os últimos 6 participantes para a fase de grupos da edição 2023-2024 da Champions League. O Žalgiris Vilnius está em boa forma, com 8 jogos invictos, e busca avançar na competição continental. Por outro lado, o FK Struga está em pré-temporada e não jogou nenhuma partida oficial na temporada 2023-2024. Os perdedores das eliminatórias da Champions League têm a oportunidade de participar da fase de grupos da Europa League, enquanto aqueles eliminados em fases anteriores podem competir nas eliminatórias da Liga Europa. O meu palpite é vitória dos Žalgiris. O Olimpija Ljubljana enfrentará o Valmiera FC pela rodada de ida da primeira fase das eliminatórias da Champions League. O jogo acontecerá no estádio Soice, em Ljubljana, no dia 11 de julho. A competição consiste em 5 etapas para definir os últimos clubes que participarão do estágio de grupos da Champions League na temporada 2022-2023. O Olimpija Ljubljana, que conquistou o título da Prva Liga eslovena na última temporada, já iniciou sua preparação com amistosos e busca avançar na competição continental. Enquanto isso, o Valmiera FC está em pleno calendário letão e ocupa a 3ª posição na tabela. Embora o Valmiera esteja em ritmo de competição, o Olimpija Ljubljana é considerado favorito devido à sua preparação extensa, jogar em casa e ter uma equipe tecnicamente superior. O América Mineiro enfrentará o Colo-Colo pela Copa Sul-Americana, em jogo que ocorrerá no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago,
no dia 11 de julho. A partida marca o início da fase de 16avos de final do torneio continental. O confronto de volta está agendado para 18 de julho em Belo Horizonte. O vencedor enfrentará o Red Bull Bragantino nas oitavas de final. O Colo-Colo, time chileno, não conseguiu avançar na Copa Libertadores da América e foi remanejado para a Copa Sul-Americana. Com o campeonato chileno tendo sido retomado recentemente, o Colo-Colo teve sua última partida oficial em 4 de julho, vencendo por 6-1 no Copa do Chile. No Brasileirão, o América Mineiro ocupa a última posição, enquanto na Copa Sul-Americana conseguiu a classificação nas últimas rodadas do Grupo F. Com essas informações, o palpite para o jogo é de que haverá mais de 2,5 gols na partida. Nesta terça-feira, 11 de julho, o Barcelona de Guayaquil, do Equador, receberá o Estudiantes, da Argentina, em jogo válido pela rodada de ida da fase de 16avos de final da Copa Sul-Americana de 2023. A partida será realizada no estádio Banco Pichincha, também conhecido como Monumental de Guayaquil, em Guayaquil, com início marcado para as 21 horas, horário de Brasília. O duelo de volta está agendado para o dia 18 de julho, em solo argentino. O vencedor deste confronto enfrentará o Goiás nas oitavas de final da competição. O futebol equatoriano está em recesso, após o término da primeira fase da Liga Pro, o campeonato nacional. O Barcelona encerrou sua participação na primeira metade do torneio com uma derrota em casa para a Universidade Católica por 2-1. O clube ocupa a quarta posição na tabela, com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Desde então, o Barcelona tem se dedicado apenas aos torneios internacionais. No último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores, o Barcelona assegurou a terceira posição do Grupo C ao empatar em casa com o Cerro Porteño, do Paraguai. Com 4 pontos, uma vitória, um empate e 4 derrotas, o time equatoriano foi remanejado para a Copa Sul-Americana, enquanto Palmeiras e Bolívar avançaram para as oitavas de final da Libertadores. Apesar do tempo disponível para a reorganização, a diretoria do Barcelona ainda não anunciou o substituto ideal para Fabián Bustos, treinador demitido durante a fase de grupos da Libertadores. Por enquanto, Castilho, auxiliar permanente da comissão técnica, assumiu interinamente o comando da equipe. O Barcelona voltará a disputar o campeonato equatoriano somente em agosto, na primeira rodada da segunda fase. Enquanto o Barcelona está em período de treinamentos, o Estudiantes está em pleno ritmo de competição. No entanto, o clube argentino vem enfrentando dificuldades e não vence há 5 jogos na Liga Nacional. No último sábado, empatou em casa sem gols contra o Racing, que também disputa a Copa Libertadores. O Estudiantes ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Argentino, com 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, ficando a 15 pontos do líder River Plate. Apesar do jejum na Liga Nacional, o Estudiantes conquistou uma vitória na Copa Sul-Americana, goleando o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 4-0 no último jogo da fase de grupos. Com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates, o clube argentino terminou na segunda posição do Grupo C, atrás do Red Bull Bragantino pelo critério de saldo de gols. Diante desse contexto, o palpite para o jogo é que ocorrerão mais de 2,5 gols na partida. Nesta terça-feira, 11 de julho, o Corinthians fará sua estreia na Copa Sul-Americana contra o Universitário de Deportes, do Peru. O jogo será realizado na Neoquímica Arena, em São Paulo, às 21h30, horário de Brasília, pela rodada de ida dos 16avos de final da competição. A partida de volta está marcada para o dia 18 de julho, no Peru. O vencedor enfrentará o Newell's Old Boys, da Argentina, na próxima fase. Após ser eliminado da Copa Libertadores da América, o Corinthians conseguiu uma vitória no último sábado contra o Atlético Mineiro por 1-0, em Belo Horizonte. Mesmo com uma atuação pouco convincente, o gol de Roger Guedes, aos 41 minutos do primeiro tempo, garantiu os 3 pontos e afastou o clube da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 15 pontos, o Corinthians ocupa a 15ª posição na tabela de classificação. Para o confronto contra o Universitário de Deportes, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não definiu sua estratégia. Na última partida da fase de grupos da Libertadores, Luxemburgo escalou um time repleto de reservas e jogadores das categorias de base, indicando que o torneio continental não é a prioridade do clube. No entanto,
a Copa Sul-Americana oferece a oportunidade de disputar um título, então é possível que Luxemburgo preserve alguns jogadores mais desgastados, mas sem abrir mão da competitividade. Após o confronto com o Universitário, o Corinthians terá um jogo decisivo contra o América Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 15 de julho. No jogo de ida, o Corinthians foi derrotado por 1-0, e precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar na competição. Portanto, Luxemburgo provavelmente fará um rodízio no elenco, buscando equilibrar a preservação dos jogadores e a chance de disputar a Copa Sul-Americana. Enquanto o Corinthians se prepara para sua estreia na competição, o Universitário de Deportes já disputou 2 estágios da Copa Sul-Americana. O clube peruano teve que passar pela fase preliminar, vencendo o Cienciano para se classificar para a fase de grupos. Com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Universitário ficou em segundo lugar no grupo G, atrás do Goiás, que avançou diretamente para as oitavas de final. Santa Fé, da Colômbia, e Gimnasia La Plata, da Argentina, foram eliminados. No último sábado, o Universitário de Deportes venceu o Cantolão por 4-1, em partida válida pela terceira rodada do torneio encerramento, a segunda parte do campeonato peruano. Com 7 pontos, o clube é um dos líderes do torneio, ocupando a terceira posição nos critérios de desempate. Mesmo que o Corinthians não entre em campo com sua força máxima, ainda possui um elenco qualificado, o que torna o prognóstico de vitória para o clube brasileiro um palpite indicado.